Já sabe? Namo Vishnupadaya Gura Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Bhagavati Namine Bhagavaham Bhaktikakoram Guram Guridyam Sitam Srimati Bhakti Vedanta Swami Vanam Namastubhyam Sirade Kalisitam Asayana Kataritam Sankirtana Anugadam Swami. E as mais humildes reverências ao nosso querido Gurudeva, a todo o Guru Parampara, aos devotos e devotas aqui reunidos, aos convidados e convidadas. Na verdade, é sempre uma misericórdia, né? O Gurudeva chamar aqui na frente para purificar um pouco a língua e os nossos anartas. Mas o que eu tenho sempre é um sentimento muito especial de estar aqui. A gente espera o ano inteiro por esse momento, né? E durante o ano, quando a gente se encontra, aqui em Gaya Vrindavana, em outros lugares, sempre com o nosso querido Gurudeva no coração, lutando para não cometer aí, né, nenhuma ofensa, e sempre buscando desenvolver nosso desenvolvimento espiritual na nossa bhakti, né? Que é a gente vê que quanto mais a gente abre os olhos, né, abre o coração, fica mais amplo, envolve mais a nossa vida. Quanto mais a gente se envolve com o nosso querido Gurudeva, quanto mais a gente mentaliza nosso querido Gurudeva, mais torna-se amplo a bhakti, os nossos encontros, nossa convivência, nosso coração vai abrindo, a gente vai enxergando cada vez mais que caminho a gente deve seguir, como a gente deve se comportar, e a gente começa a observar que a vida fica mais fácil. No Harikatha desses dias aí, nessa vinda para o Brasil, o Gurudeva falou da escolha que se faz pelo desenvolvimento da vida material ou pelo desenvolvimento da vida espiritual. E aí Gurudeva explica que não tem como ficar com os dois, né? Tem que fazer uma escolha, né? Ou se desenvolve a vida material, ou se desenvolve a vida espiritual. Mas com uma diferença, que quando nós desenvolvemos a vida material, nós nos afastamos da vida espiritual. Mas quando a gente desenvolve a vida espiritual em bhakti, nada nos falta na vida material. Essa é a questão, né? Então a gente fica assim, passa o dia às vezes perdendo tempo, porque a gente fica voltado para as coisas da vida material como se nós fôssemos o gerador, o mantenedor
e o destruidor. E nós não somos nada disso. Por isso que nós não temos o controle, por isso que nós ficamos angustiados, por isso que nós temos dificuldades de viver, porque nós estamos na ilusão de que nós somos geradores, ou tal coisa aconteceu por mim, porque eu fiz isso, eu fiz acontecer, né? Bom, mas então se tu te envaidece porque tu fez aquela coisa boa, tu vai te depreciar quando a coisa foi ruim, né? É isso que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde tu vai fazer uma coisa ruim, e aí tu vai ficar deprimido. Então, o cantar os santos nomes e mentalizar o Gurudeva cada vez mais vai fazer com que a gente esqueça definitivamente de que a gente é responsável por qualquer coisa que acontece nessa vida material. A gente não é. Então a gente vai tirando o peso do mundo material das costas e a gente vai começando a perceber que tudo é perfeito. Tudo. Não existe nada que aconteça sem uma razão. E não somos nós os responsáveis por esse acontecimento. Né? O que vai acontecendo? A gente vai percebendo que as coisas vão se moldando e a gente queria mais do que a gente precisava ter. Mais do que a gente precisava ter. Né? E a gente começa a perceber que a vida, fomos nós que complicamos a vida por causa dos nossos karmas, por causa justamente por causa do envolvimento de pensar que somos geradores, mantenedores e destruidores. Então a gente complica tudo. Complica. A vida não é tão complicada assim, vida material. Né? Agora, não é uma questão intelectual. Não é assim, acordar de manhã e pensar, eu não sou responsável por nada da vida material, então, dane-se, vou ficar aqui dormindo. Né? Não é isso. Né? A questão é ter Gurudeva no coração, cantar os santos nomes, conviver em sadhusanga, participar dos encontros. Quando nós nos encontramos, não existe prajalpa, não existe quem tu é, o que tu faz, aonde tu vai, quanto dinheiro tu tem, quais são teus problemas. A gente se encontra aqui única e exclusivamente para fazer aquilo que Gurudeva está nos ensinando. E isso vai nos libertando desse mundo material. E a gente está aqui hoje por causa disso. Cada um que está aqui hoje está querendo isso. Senão a gente teria milhões de outras coisas da vida material para estar fazendo aí por aí. Certo? Então, muito obrigado. Desobediências. Vanchakalpa Tarubhyascha, Kripasindubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Passar aqui na frente, cara. Segura assim. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Hare Hare.
Jai Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Radhe
slogan. Visapsenam kathasila, natpaide jadirati, dharma evahi kevalam, dharma samsitan pumtam. Visapsenam kathasila, natpaide jadirati, dharma evahi kevalam. Fala, English word. Fala. Dharma samsitam vichakshena kathasyaha Natpaide jadirati. Shramaiva hi kevalam. You know the slogan? You? Who knows? Vishaksena Katasya, Natpadaya Jadirati, Shrama Evani Kevalam. Or who knows? Quem conhece esse verso? You know? Learn this verse. Understand? Like one blackboard. Dharma samritan pumsam visapsena kathas natpaide jadirati rama eva hi kevalam. And one who follows all the rules and regulations of Varnashram Dharma, maintaining all the rules and regulations of Dharma. But if he has no taste, listen, Hari Katha, Vishaksana Krishna. No taste to listen Hari Katha, then all his endeavors, everything is yours. Srama evahi kevalam is yours. So Hari Katha is important. Chari varnasana yadi Krishna nahi bhaje shastra karma karti sai raurave kori. Even the four varnas, varna and asrama, following all the rules but not doing bhajan and sadhana to Krishna, then all his activities is called useless. After he dies, he will go Raurav Narak. One Narak name is called Raurav Narak. Raurav Narak is one hellish planet is there. And the small insects are there. Ruru. The types of insects, they are living in there. Then they will cut your body and eat it. Understand? Here is also in Amazon river. Piranhas. 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 Fish. The small fish. Little bit of blood coming and the smell coming and the thousand they are coming and cut your body within couple minutes. Your body completely hurt and disappear. Only bone. Only stable bone. Sharp teeth. Very certain. You have seen or no? Yes. Where? When before the devote, I go to fishing. You are fisherman. Yeah, before I become devote. And like Mato Grosso. Mato Grosso. Yes, there's like a big lake. Like big lake, like there's a lot of this. They're like advertising. Don't go swim. When you went in the Manaus, Haraima, Manaus, then going to Haraima. And that time he saw it there. Once we also hired one boat and went in the Amazon River. And who went Amazon River? Quem já foi no Rio Amazonas aqui? Quem já visitou o Amazonas? You went there? Já foi no Rio Amazonas? Oh, he lived in Amazonas before. Where? Onde você morou? Amazon is big, no? Many countries. Next to Rondônia. Rondônia, né? Ele é Amazon Region. And so I saw the small fish. O Gurudeva está falando que se a gente não tem gosto em ouvir Harikatha, mesmo que a gente faça, né, siga o Varnashram Dharma, siga todas as ocupações e deveres, sem gosto por Harikatha, tudo é inútil. E tem esse outro verso também diz, esse a gente devia aprender esse verso, Dharma Sonasita Punsa, o verso do Bhagavatam, vai falar isso. E depois também tem outro verso, Chari Varnashram Jadi, que diz que se a gente segue o Varnashram Dharma, segue as restrições das escrituras, mas não tem gosto por ouvir Harikatha, não
não ouvir Harikata, não faz a canção dos nomes, a nossa vida, na verdade a gente vai direto para o inferno. Mesmo que a gente siga todas as regras das escrituras, sem gosto por Harikata e cantar o santo nome, a gente vai para o inferno, um inferno chamado Rourav Narak. Esse inferno chamado Rourav é porque tem um insetinho chamado Ururu, que é um inseto que ele vai te comer, ele come você vivo. E aí, da mesma forma que, por exemplo, lá no Rio Amazonas tem as piranhas, né? Vocês conhecem as piranhas, aquele peixe, que ele pode também, se você tomar banho no rio, eles vêm e comem seu corpo completamente, né? Então eu tava falando que tem até placa pra avisar, né, os banhistas. E aí Gurudeva falou que quando ele visitou o Amazonas, eles alugaram um barco e eles fizeram um passeio de barco no Rio Amazonas, lá em Manaus. E aí ele viu essa questão das piranhas lá. After your death, when you die, then maybe your body will be burned in fire or buried under the ground. So what happened? So you will not go to the Harris planet. Our Shastra saying after give up your body, then Mahadevi give you one body, that is Atibahik Deha. What is it? Atibahik Deha. As like this body. Then Jam Maharaj will give punishment. Tem muita gente que acha que depois da morte a gente só vai ser enterrado ou vai ser cremado e não tem sofrimento depois ou punição pelos pecados. Mas na verdade isso é uma ilusão, é um conceito totalmente errado. Porque quando a gente morre, Jam Maharaj vai dar pra gente um corpo que se chama Atibahit Deha. É um corpo como se fosse esse aqui, sutil, só que nesse corpo você vai ser punido sim pelos seus pecados. So we have to give attention, listen, Harikatha. Por isso, vocês todos devem prestar muita atenção no Harikatha, muita atenção. But you listen Harikatha but not practicing, also will not get the fruits. Contudo, se vocês ouvirem Harikatha, mas não praticarem o que está sendo dito, as instruções, tampouco você obterá algum fruto. So both you have to follow the rules. Listen Harikatha and practice the devotional service to Lord. Então vocês têm que seguir os dois, ouvir Harikatha e também seguir todas as regras do serviço devocional ao Senhor Supremo. Om Agana Timiran Rasa Gananjana Salakaya Chakshurnitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaura Chandraya Radhika Vaitadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Vande Guru Pada Dandan Bhakta Vrinda Samanitam Sri Chaitanyam Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Nanda Nandanang Vande Radhika Charanodayam Gopinang Samajuktanang Vrindavana Manoharam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Gurupad Padma, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtotra Satisman Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtotra Satisman Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtotra Satisman Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas and presented all of my respectful guests. Okay. Primeiramente eu ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a Nityananda Prabhu Vishnu Pada Stotra Shastri Shrimad Shila Bhaktivedanta Shila
Bhamana Goswami Maharaj, Nityananda Pravishnu Vishnupada Sutra Shadsi Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Nityananda Pravishnu Vishnupada Sutra Shadsi Srimad Srila Bhakti Vigna Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Gora Govinda Maharaj, Bhakti Rakshaya Siddhara Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores aqui presentes e a todos os convidados. Just I remember one thing. The Hindi words, just I tell you. Then I explain the proverb. दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही बन सके है, फिर भी कभी की एक अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कला गुण और कर्म से प्राप्त होती है. The English translation is there. Behavior is always greater than knowledge. What is greater than knowledge? Begin. Behavior is always greater than knowledge. Então esse provérbio ele está dizendo que o comportamento ele é muito melhor do que o conhecimento. Because in life there are many situations where knowledge fails, but behavior can still handle. Então existem muitas situações. Tira o eco, por favor. Então existem muitas situações onde o conhecimento ele falha, mas o comportamento ele persiste. That means that if you acquire the knowledge, and sometimes the knowledge you cannot appropriate in your life. Então isso quer dizer que o conhecimento ele só é válido se você consegue aplicar na sua vida. But behavior means acharan is very important. Então o comportamento ele é muito importante. And Ravan, Kumbhakarna, all the demons, they acquire vast of knowledge. Então, Ravan, Kumbhakarna, de diferentes demônios, eles tinham muito conhecimento. But they did not practice that the knowledge. Mas eles não aplicaram esse conhecimento. For this regard, they are in the list of demons. E assim eles estão nessa lista de demônios. And some person only taking birth in the high class family, and this is not enough. Então, esse provérbio continua dizendo, né? Apenas nascer numa família elevada não é o suficiente. And depend on their karma activities. Porque as suas atividades é que contarão. For this regard, in this Hindi, this verse explain, दूध दही छाछ मक्खन घी एक ही सब बन सके है. That means milk, yogurt, butter and ghee, they also coming from the same milk, but different their qualities, different their activities. Então, nesse provérbio está dizendo que o leite, o iogurte, a manteiga e o ghee, ambos vêm da mesma fonte. Eles são como da mesma família, mas eles têm diferentes qualidades. Eu não sei, tá ruim, tá? The microphone not working? This is not working. Not proper. Okay, put the battery. Tem só a qualidade que tá ruim. Haribo, Haribo. Acho que a interferência na caixa só viria um pouco. Haribo? Acho que agora tá indo, né? É. Ok. So
So which cost is higher? Milk, yogurt, butter or ghee? Então qual desses Which ingredientes cost is higher? ele tem o custo mais elevado? Leite, iogurte, manteiga ou ghee? And O custo. which cost is higher? Ghee. Well, why? Então o ghee é o mais caro. Por Ghee is quê? coming from the milk. Então o ghee ele vem do leite. And Butter. butter also coming from the milk. A manteiga também vem do leite. Yogurt also coming from milk. E o iogurte ele também vem do So leite. that means yogurt, what is it called? Butter and ghee. They are coming from milk. Então o iogurte, manteiga e o ghee todos vêm do leite. Or according to their activities, they are higher. Mas de acordo com as suas qualidades, então eles têm diferentes valores. For this regard, Hindi verse explain this way. Just not taking birth in the dynasty will be higher. Everything depends on your activities, karma. Então por isso esse provérbio em Hindi, ele está exemplificando exatamente isso, dizendo, né, apenas você ter um nascimento, né, numa grande dinastia não determina realmente a sua grandiosidade. São as suas atividades que irão determinar isso. In the same way, Bengali verse also explains janma ho jata tata karma ho bhalo. Bengali word. Então esse mesmo provérbio ele é explicado, né, nessas palavras em Bengali. Take birth in anywhere, but need your good activities. Então não importa o seu nascimento. Aquilo que importa realmente são as suas atividades. So that means is what? One who performs bhajan and sadhan is higher than others. What I don't know. Huh? One who performs bhajan and sadhan is higher than others. Então aquele que executa bhajana e sadhana, então ele é superior a todos. Disturbance, right? So say, as I give an example, the lotus. Lotus took birth from the mud. Então o exemplo que é dado é o lótus. O lótus ele tem nascimento na lama. Lotus where is coming? Where is the very bad, smelly mud? Then lotus coming in there. Então o lótus ele nasce naquela lama muito mal cheirosa. But everybody like lotus or not? Mas todos gostam da flor de lótus, não é mesmo? When lotus blossom, the sweet fragrance coming. Então quando o lótus ele desabrocha, então tem esse aroma muito agradável. And lotus always stay in the hand of Narayan and also Srimati Radhika. E o lótus ele está sempre presente nas mãos de Narayana e também nas mãos de Srimati Radhika. Lord Narayan, how many hands? Então o Senhor Narayana ele tem quantas mãos? 4 hands. Quatro. But in his 4 hands, who are staying? Mas em suas 4 mãos, o que está presente? Sankha, Chakra, Gada, Padma. Padma means lotus is there. Lotus always staying in the hands of Lord Narayan. Então em suas mãos ele tem uma concha, um disco, uma massa e o lótus. Another also Rasvichar, Srimati Radhika, she always holding and lotus in her hand. For this regard, Srimati Radhika's name is called and Padma. Então, na concepção de Ras, então Srimati Radhika ela também tem esse lótus em sua mão. Srimati E é Radhika por isso que o nome dela também é Padma. So that means take birth in any dynasty, this is not the important. Então é por isso que ter um nascimento numa grande dinastia, isso na verdade não importa. But one who also take birth in a high class dynasty,
and also perform bhajan and sadhan. This is that super excellent also. Mas aquele que tem nascimento numa grande dinastia e ele também faz bhajan e sadhana, então isso é algo extremamente grandioso. That is Sanskrit, that is Hindi karga, sone mein suhag. Is high. Então isso é algo, né, extraordinário. É um ouro brilhante. Understand? So now coming in this way, today is super excellent auspicious day. And according to Vedic culture, today is called also Makar Sankranti. Então hoje é um dia extremamente auspicioso, porque hoje é conhecido como Makara Sankranti. So today is super excellent auspicious day. Então hoje é um dia extremamente auspicioso. Knowingly, unknowingly, if you observe Makar Sankranti, also you will get benefit. Então, quer você saiba ou não, se você observa esse dia de Makar Sankranti, então você terá o benefício. Knowingly, unknowingly, if you get one touchstone. Então, quer você saiba ou não, se você recebe uma joia de toque, you don't know the value of the touchstone. Então você não sabe, né, o valor dessa pedra de toque, uma pedra filosofal. Anyhow, you got somewhere. Mas de alguma forma você a obteve. But when that touchstone touch the iron, then iron transfer in gold. E quando essa pedra ela toca o ferro, então aquele ferro se transformará em ouro. Jatha agada raja iva. Srimad Bhagavatam gives evidence Jatha agada raja iva. Agada raj means the sweet nectar. Então o chamado Bhagavatam ele dá esse exemplo, dizendo Agataraj, que significa o néctar. What did he say? Agada raj, Jatha agada raja iva. Então, Agataraj eva. Knowingly and unknowingly, if you drink the nectar, then you will become immortal. Então, quer você saiba ou não, se você bebe o néctar, então você se tornará imortal. You knowingly, unknowingly, you drink the nectar, you will be immortal or not? Então, quer você saiba ou não, se você bebeu o néctar, você vai se tornar imortal ou não? Or opposite way, you are knowingly, unknowingly, if you drink the poison, then you will be die. E da mesma forma, quer você saiba ou não, se você bebe veneno, você vai morrer. In the same way, here explain, today is very super excellent, auspicious day, because today is called Makar Sankranti. Então, da mesma forma, hoje é um dia extremamente auspicioso, conhecido como Makar Sankranti. In India, there are so many auspicious celebrations. Então, na Índia, existem diferentes ocasiões, né, de celebração. But one special auspicious celebration that is called Makar Sankranti. E dentre elas, existe essa celebração muito especial conhecida como Makar Sankranti. Understand? Because today, very super excellent auspicious day. People, they are going to take bath in the Ganges or holy rivers. Então, nesse dia muito auspicioso e especial, as pessoas elas vão se banhar no rio Ganges e em outros rios sagrados também. And giving charity, donation, they are giving many kinds of benefit. E as pessoas elas também fazem diferentes tipos de doações, né, e obtêm diferentes benefícios. Because today is fixed. Fixed date. Every year, fixed date, 14th of January. E essa ocasião, ela tem, né, a sua data fixa no dia 14 de janeiro. Então, todos os anos, no dia 14 de janeiro, é feita essa celebração. That is called Makar Sankranti. Que é conhecida como Makar Sankranti. Understand? Just I remember, this 14th of January, and especially in UP, Uttar Pradesh, they are giving so much donation. What is called? Especially they give
Khichdi. Khichdi, understand? The rice, dal mix, and they give. Então eu me lembro dessa celebração, né, no dia 14 de janeiro, e especialmente no estado de Uttar Pradesh, as pessoas elas costumam dar khichdi. Então elas dão, né, esse arroz misturado com dal, com lentilha, em doação, né, para diferentes, né, pessoas, templos, elas fazem essa doação, é um costume. If you go any house, and every single house, they will give khichdi. Khichdi, understand? Então em todas as casas eles vão dar khichdi. And just one day we are collect the khichdi in Mathura, or 1 year our temple maintained. Então a gente fazia, né, essa coleta de khichdi, né, uma vez por ano e já era o suficiente para manter o templo o ano inteiro. Então um dia muito auspicioso mesmo. Né? Especially Brajavasis, they also giving khichdi. Everybody have. Especialmente os Brajabasis, né, eles fazem essa doação, né, de khichdi. So just I remember today when I was taking Keshavji Gauriman Brahmachari. Eu me lembro quando eu estava, né, na Sri Keshavji Gaudiya Mata com um Brahmachari na época. So Gurudev, Srinarayan Goswami Maharaj told, all Brahmachari had to go out from the temple and collect khichdi. E Srila Gurudev, Srinarayan Goswami Maharaj, ele fala, todos os Brahmacharis eles devem sair e coletar khichdi. No one can stay in temple, only Gurudev and also one Pujari. And there is a Pujari also, only Pujari have to go. There is who is the, what is called? Temple commander, and he will worship the Thakurji. Our Gurudev told, I will cook. E, né, todo mundo mesmo ia coletar khichdi, né, nesse dia. E Gurudev ele falava, né, todos têm que sair, até mesmo o Pujari ele saía, e aquele que era encarregado, né, o encarregado do templo, ele iria adorar Thakuraji, e Gurudeva mesmo, Gurudeva Srinarayan Goswami Maharaj, ele iria cozinhar. All Brahmachari, 10, 50 Brahmachari, Babaji, those who are, everybody, Então, todos os brahmacharis, né, talvez 10 ou 15 brahmacharis, e não só brahmacharis, né, qualquer um que estivesse no templo, né, brahmachari, Babaji, qualquer um que estivesse no templo teria que sair e coletar. Babaji, Sannyasi, those who are in temple, everybody going to collect khichdi. Então, brahmachari, sannyasi, Babaji, qualquer um que estivesse, né, no templo, ele teria que sair para coletar khichdi. We went out, I remember, a time, maybe 8 a.m., 9 a.m. and returned back about 6 p.m. or 5 p.m. Então, né, eu me lembro que todos saíam por volta das 8 ou 9 horas da manhã e a gente voltava apenas às 5 ou 6 horas da tarde. So two brahmachari they are going. Então, né, a gente íamos em pares, né, dois brahmacharis, nós saímos juntos, né, para coletar. I think everybody, they also that time, how much? More than 20 or 30 kilos, one brahmachari. You cannot imagine. E vocês não conseguem imaginar, né, naquela época, cada brahmachari, ele estava carregando talvez 20 ou 30 quilos. So a lot of these. So whole 1 year, then next year, Makar Sankranti, we wait. Então a gente coletava, né, para o ano inteiro, né? A gente coletava de um Makar Sankranti até o outro. Because Brajavasi they are giving, lot of that. Porque os Brajabasis, eles, né, doavam muito. Because this is the tradition. Porque essa é a tradição. In that day of Makar Sankranti, this is a fixed 14th of January. Porque essa é a tradição, né? E essa data ela é fixa, 14 de janeiro. That is the Ekadashi, Dadashi, Trayodasi, no. Então, dessa forma, né, não importa, né, que dia lunar é, né? Se é Ekadasi, Trayodasi, Chaturdasi, não importa.
esse dia, né, 14 de janeiro, vai ser Makara Sankranti. Oh, this what I mean, because this Makar Sankranti, this is fixed. 14th of January. Today is 14th of January. Yes. Now India also 14th of January. Yeah, still. But now I think midnight. 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. he said. Então, né, hoje é dia 14 de janeiro, mas na Índia ainda é 14 de janeiro, mas só que já são 10 horas da noite lá. So down Brahmachari already. Return. Então os brahmacharis eles já voltaram para o templo. A lot of the khichdi. Então eles já coletaram, né, muito khichdi. So I remember Gurudev that day he cooked. Então nesse dia eu me lembro, né, que Gurudev And in our ele Keshavji cozinhava. Gaudiman, that time temple commander, his name is Kunja Bihari. Kunja Bihari. Kunja Bihari Prabhu. Então naquela época como o presidente do templo era Kunja Bihari Prabhu. And he do puja. All E- Brahmachari going. E Kunja Bihari Prabhu, ele adorava Thakuraji, né? Porque todos os brahmacharis eles saíam para coletar. So this is the remembrance in our Keshavji Gaudiman, how we collect it, especially today. Então essas são as memórias, né, desse dia na Keshavji Gaudiya Mata. So, and this is also in called Post Paravan also. Postpone the end of Post Mass. Então isso também é o fim do mês de Poxa. And for this regarding the Pusha Nakatra is there. E por isso que tem essa constelação Poxa Nakshatra. Nakatra means Constellation. constellation, eh? Então essa Very super constelação de, excellent auspicious day. In the day of Pusha Nakatra, if you do anything, you will be successful. então se você faz qualquer coisa nesse dia de Poxa, né, dessa constelação de Poxa, então você será bem sucedido. Some special constellation, is a Pusha Nakatra. And in the Pusha Nakatra, and if you perform anything, you will be successful. Então, no dia, né, dessa constelação de Poxa, qualquer atividade que você realize, essa atividade ela será bem sucedida. And this time also, Sun going to Makar Rashi, enter in the Makar Rashi. Então, é Câncer? Não, Capricórnio. Então, nesse dia, o Sol ele entra no signo de Capricórnio, Makar. And for this call is Makar Sankranti also. E é por isso que é conhecido como Makar Sankranti. And now this day, and Sun going to Dhanu Rashi to Makar Rashi. Então, o Sol ele está saindo de Sagitário e ele está entrando em Capricórnio. Dhanu Rashi is very powerful. Dhanu Rashi means Como é que é em inglês? Sagittarius. 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 Então, esse signo de Sagitário ele é muito poderoso. So now is going Dhanu Rashi to going which Rashi? Makar Rashi. Então, ele So está for saindo, this né? regard, this is called Makar Sankranti. Então, nesse dia, o Sol ele está saindo, né, do signo de Sagitário e está entrando no signo de Capricórnio. And also this Makar Sankranti also called Uttarayani. Uttarayani sun goes north to going to south to going to north. Uttarayani. What's going on? Sun is going North is sun going to towards north. towards north. Então, o Sol ele também está indo em direção norte. Uttarayani, you know? Because Bhishma Pitamaha, he took vow. I will give up my body when sun will go south to north. Então, Bhishma Pitamaha ele fez esse voto de que ele iria deixar o seu corpo quando o Sol ele saísse do sul para o norte. So from this today, now sun going is south to north. Então, assim, o Sol está saindo do
sul para o norte. And in this month, and in the Sankranti, especially in Bengal, we have different culture and different part of India. Então, diferentes partes da Índia têm, né, diferentes culturas a respeito disso. That today they also prepare many kinds of pitapana. Então, na Bengala, né, eles fazem diferentes tipos de pirtapana. Krishnadas Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamritam mention many kinds of pitapana. Então, Krishnadas Kaviraj, no Sri Chaitanya Charitamrita, ele descreve diferentes tipos de pirtapana. Então, essas preparações elas são feitas, né, de farinha de arroz. É como se fosse um pastel, né, só que ele não é frito, pode ser tanto cozido no vapor, e geralmente ele tem um recheio de rapadura com coco ralado. E aí também tem alguns que são cozidos, né, no vapor, e outros também são cozidos num leite, né, açucarado, e assim, diferentes tipos, diferentes formatos também. And Bhakti Vinod Thakur also mention in when you offer to Thakurji, different types of also pitapana name is there. E também, Srila Bhakti Vinod Thakur, ele também descreve diferentes oferendas, né, para Thakurji, e pitapana também está presente. Bhaja Bhakata Vatsala Sri Gaura Hari Bhakata Vatsala Sri Gaura Hari Sri Gaura Hari Sai Koshta Bihari Sri Gaura Hari Sai Koshta Bihari Bela Holo Damodar Aye Saye Khana Bela Holo Damodar Aye Saye Khana Bhoga Mandire Baisi Karaho Bhojana Bhoga Mandira Baisi Karaho Bhojana Nandirani Dese Baisi Giri Varadhari Nandirani Dese Baisi Giri Varadhari Are Baladeva Sakha Saha Baise Sari Sari Baladeva Sakha Saha Baise Sari Sari O Sukata Sakati Bhaja Nalita Kusmanda Sukata Sakati Bhaja Nalita Kusmanda Dali Dhanna Dukta Mukta Paganta Dali Dhanna Dukta Gumbi Dadi Mocha Kanda Mukta Vara Mas Vara Roti Kagitana Mukta Vara Mas Vara Roti Kagitana Suskoli Pistaka Kira Puli Parasanna O Shashkuli Pistaka Kira Puli Parasana Amrita Karpura Amrita Keli Ramba Khira Sara Karpura Amrita Keli Ramba Khira Sara Amrita Rasala Amla Dadasa Prakara Amrita Rasala Amla Dadasa Prakara Oh Luchi Chini Kheer Puri Laddu Rasa Boli Luchi Chini Sar Puri Laddu Rasa আর ভোজন করেন কৃষ্ণ হয়ে কুতূহলী ও ভোজন করেন কৃষ্ণ হয়ে কুতূহলী ও রাধিকার ভক্ত অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন রাধিকার ভক্ত অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন আর পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ও ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রী মধু মঙ্গল ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রী মধু মঙ্গল আর বগল বাজায় আর দেয় হরি বল বগল বাজায় আর দেয় হরি বল ও রাধিকার বনে হেরি নয়নের কোণে রাধিকার গণ হেরি নয়নের কোণে আর তৃপ্ত হয়ে খান কৃষ্ণ যত্তা ভবনে তৃপ্ত
পিতা হয়ে কায়া কৃষ্ণ যশোদা ভবানী এই ছলে নন্দে প্রিয় কৃষ্ণ সুবাসিত বারি ভোজনন্দে প্রিয় কৃষ্ণ সুবাসিত বারে আর সবে মুখ প্রক্ষালয় হয়ে সারি সারি সবে মুখ প্রক্ষালয় হয়ে সারি সারি হরে হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখা গনে হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখা গানে আর আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে ও জম্বুর রসাল আনে তামুল মশালা জামুল রসাল আনে তাম্বুল মশালা আর তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা তাকে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেল ও বিশালাক্ষী শিখি পুচ্ছ চামর ডুলায় বিশালাক্ষ শিখি পুছ চামরা দুরায় আর অপূর্ব সজায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় অপূর্ব সজায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ও যশোমতী আজ্ঞা পে কনিষ্ঠায়ানিত যশোমতী আজ্ঞা পে কনিষ্ঠায়ানিতা শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ রাধা ভুঞ্জ হয়ে প্রীত কৃষ্ণ প্রসাদ রাধা ভুজে হয়ে প্রীত ও ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায় ললিতাদি সখী গান অবশেষ পায় আর মনে মনে সুখে রাধা কৃষ্ণ গুণ গায় ও মনে মনে সুখে রাধা কৃষ্ণ গুণ গায় ও হরি লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ হরি লীলা একমাত্র যার প্রবোধ ও ভোগারতি গায় ঠাকুর বাকতি বিনোদ ভোগারতি গায় সে বাকতি বিনোদ ভজে ভজ ভক্ত বৎসল শ্রী গৌর হরি ভজ ভারত বাসল শ্রী গৌরারে আর শ্রী গৌর হরি সই কোষ্ঠ বিহারি শ্রী গৌর হরি সই কোষ্ঠ বিহারে আর শ্রী গৌর হরি সই কোষ্ঠ বিহারি আর নন্দ যশোমতি চিত্ত বিহারি নন্দ যশোমতি চিত্ত বিহারি বেলা হলো দামোদর আই যায় খানা বেলা হলো দামোদর আর ভোগ মন্দিরে বৈশি কর ভোজন মন্দিরে বসি কারো ভোজন মুগ্ধ বড়া হ্যাঁ যে মুগ্ধ বড়া মাছ বড়া रोटी का घितान्न और शुष्कोली पिष्टक खीर कुली पलायसन है शुष्कोली पिष्टक शुष्कोली पिष्टक the one kind of preparation made by and with the rice flowers and cinnamon seeds understand. Então aqui está escrevendo, né, no quinto verso, Suskoli Prishtak, que é uma preparação feita, né, de como é que fala? Farinha de arroz com semente de gergelim. Pitha is actually various varieties of rice, flour, cakes and dumplings. Yes, and this way. Cake. Because Western there is nothing, they cannot make. Yes. Make or not? No. Make also. Rice flour. You cannot make chapati or what? Então aqui tá descrevendo, né, na tradução tá falando, né, diferentes tipos de farinha de arroz, né, bolos, pastéis, ou, né,
enroladinhos. Aí o Gurudev tá brincando, falando assim, né? Tipo, o que isso quer dizer, né? Bolo, pastel, enroladinho, isso não tem nada a ver, na verdade, porque os ocidentais, isso não faz parte da nossa culinária. Aí ele brincou, né? Ele falou assim, não, talvez vocês consigam fazer, mas ele voltou atrás falando assim, né? Vocês não conseguem nem fazer chapati aqui falar disso aqui. You will eat what things? Bread and Cake. cake. Okay, good. Vocês comem, né? Pão e bolo. But here Bhaktivinoda Thakur explained different kinds of pitapana. Mas aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur está descrevendo diferentes tipos de pitapana. Understand? Jagannath Dev also. In Jagannath Puri, different kinds of pitapana. E também em Jagannath Puri, Jagannatha Dev, ele oferecem para ele diferentes tipos de pitapana. Understand? If you go to Jagannath Puri, also you get this. Very nice. Jagannath Prasad. Então, se vocês forem até Jagannatha Puri, vocês também podem honrar essa Jagannath Prasad. Or if you go Bengal, e se você for até a you Bengala, come in Bengal Prasad. então se você for até o Bengal Prasad, então vocês podem ver isso. Understand? They are preparing many kinds of pitapana. Então lá existem diferentes tipos de pitapana. Last time who was staying with me? Então quem estava comigo You da ate última or vez? not? Different kinds. Então diferentes tipos de Every pitapana. many. Então muitos e muitos doces. If you go once, then you go every year you want to go. Então se for uma vez, você vai pensar, eu tenho que ir todo ano. Understand? And automatically a saliva coming down from your Então automaticamente sua boca começa a salivar só de lembrar. Why I'm saying it? Because today is very small experience. Então por que eu estou falando isso? Porque hoje é um dia muito auspicioso e especial. Makar Sankranti. And actually they are doing 1 month. Então na verdade é feito um festival durante um mês. Because this time there are the new rice coming from the field. Porque é justamente nessa época que tem a colheita do arroz. The post-month. So everybody's house completely full of rice. Então a casa de todos está assim repleta de arroz. So everybody's house they prepare many kinds of their preparation, celebration going on. Então em todas as casas, né, são feitas muitas e muitas preparações para essa celebração. That is called, for this is also called Poush Parvan. Poush Parvan. Because this month also is related with Pusha Nakatra. For this regard, this month is called also Poush month. Então, porque esse mês ele está relacionado com essa constelação de Poush, então então é conhecido como Poush Mas ou Poush Parvan. Parvan. Celebration. Então Parvan significa celebração. Então Poush Parvan. 1 month they also celebrate. Então durante um mês inteiro é feita essa celebração. Even everybody, even the very poor person, they prepare many kinds of preparation of rice. Então todos na verdade participam dessa celebração e até mesmo aqueles que são muito pobres e ainda assim eles fazem muitas e muitas preparações. So here Bhaktivinoda Thakur explained. And today also here explained is very important. They are also and they giving khichdi dan. Khichdi dan is pach they giving to everybody mixed with dal and rice. Então também Bhaktivinoda Thakur também fala sobre a importância, né, de fazer essa doação de khichdi, né, desse arroz com lentilhas, né, cozido. And also Ganga Sagar Mela is going on. They will call Ganga meets with ocean. Or they are Ganga Sagar. E também acontece o Ganga Sagar Mela, né, esse festival do encontro do rio Ganges com o oceano. Last year, no? Yeah. Many devotees also traveled with me and came. Ganga Sagar. Então ano passado muitos devotos eles vieram, né, comigo, né, até o Ganga Sagar, nesse local onde o Ganges ele se encontra com o oceano. Saptirtha Arbar Ganga Sagar Ekbar. Então you go many and pilgrimage place many times, but you only will go where Ganga Sagar means where Ganga she meets with
Ocean, the Ganga Sagar. One time. One time you take bath, then all your sin will be registered. Então tem esse ditado, né, que diz que você pode ir até os locais, né, diferentes locais sagrados, né, muitas e muitas vezes. Mas se você vai apenas uma vez nesse Ganga Sagar, então todos os seus pecados eles são destruídos. And who went Ganga Sagar? Quem já foi até o Ganga Sagar? Last time you went or no? Take Vocês bath, foram? nice. Huh? You did not go? No, Ganga Sagar. Where you went? Você não foi? Tem que ir. Ah, you already come. Todos Take bath, venham. then go. Think about Só com Gurudev. That time also, one bus we went, Então, about 60 devotees. quando a gente foi até o Ganga Sagar, né, tinham aproximadamente, né, 60 devotos, a gente tinha um ônibus, né, muito grande. Bhagavad Saptaha, then, the first Ganga Sagar, then we did Bhagavad Saptaha. Então antes de começar Kashinagara. o Bhagavad Saptaha de Kashinagara, então a gente foi até o Ganga Sagar. Good or no? Bom ou não? Take bath in the Ganges. Então toma banho Then no all Ganges. you then Kapil Muni Ashram is there. E também tem o ashram de Kapila Muni. You did not go. Você não foi? I know. Por que não? I was in to Brazil. Okay, this year come. Então dessa vez você tem que ir. This year also, we're going Bhagavad Saptaha is there. Então porque a gente também vai fazer o Bhagavad Saptaha nesse mesmo local em Kashinagara. Very nice. And verse 16 March to 22nd March, going to South India. What is called? The footprint place of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então do dia 16 de março até o dia 22 de março também, né, a gente vai para o sul da Índia, nos locais onde o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele esteve presente. Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India. Então Chaitanya Mahaprabhu ele viajou pelo sul da Índia. Other Pada Tirtha, all the footprints of Lord Chaitanya Mahaprabhu. All our Guru Vargas also in India. Então a gente vai nesses locais conhecidos como Padatirtha, que são os locais onde o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele, né, tem as suas pegadas ali. Então todos os nossos acharyas eles também visitaram esses locais. So all you invited, come. Todos vocês estão convidados. Very nice place. Então é um local muito, muito belo. Mahaprabhu. And I think I went this South India travel about 40 years before. Então eu fiz, né, esse... And that time I will travel all the places. Então eu fiz esse roteiro há mais ou menos 40 anos atrás. E eu fui em todos os locais, né? About 1.5 months we travel. Então But nós this time only viajamos 7 days. Many places we can go. Então, há 40 anos atrás eu fiz esse roteiro e eu viajei, né, com outros devotos durante um mês e meio. Mas dessa vez a gente tem apenas 7 dias, então a gente vai visitar apenas alguns locais. Very nice, beautiful Lord Chaitanya Mahaprabhu's footprints there. Então é muito belo como tem as pegadas do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. These things also Chaitanya Charitamritam Krishnadas Kaviraj Goswami describe Lord Chaitanya Mahaprabhu's Dakhin Jatra Gaman. Então, Krishnadas Kaviraj ele também descreve essa viagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu ao sul da Índia. Gaurayamar Jesavasthane Karala Brahmana Rangi Sesavasthano Herava Ami Pranaiva Kata Sange Gaurayamar Jesavasthane Karala Brahmana Rangi Sesavasthano Pranaiva Kata Sange Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kura Bhakata Seva Parama Siddhi Premati Karamura Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kura. Oh, very nice. If you go that place, then you can see all the footprints, places of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Então, se você vai até esses locais, então você pode ver, né, todas as pegadas do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. In Makar Sankranti, the people also perform many kinds of hard austerities. Então, em Makar Sankranti, as pessoas elas também fazem diferentes austeridades. But in this Makar Sankranti, and will give all kinds of mukti, liberation. Então, mas fazer isso nesse dia, fazer essas austeridades, dará todos os tipos de liberação. But topmost liberation, that is called Vishnu Angri Labhangi Mukti. One who attain the lotus feet of Lord Vishnu, that is called Mukti. Mas a liberação mais elevada é aquela que você alcança os pés de lótus do Senhor Vishnu. The topmost definition of Mukti, Mukti Jhanata Rupam Sasarupena Bhavasati Mukti. And Mukti's topmost explanation is one who realized his own transcendental constitution from Siddhadeva, and with his transcendental constitution Siddhadeva, direct serve to his Ishtadev, even Radha and Krishna. That is called Mukti. Mas a definição mais elevada de Mukti é aquela cuja você alcança a sua própria forma espiritual e você serve a sua deidade adorável, Radha e Krishna. Então isso é a forma mais elevada, né, de Mukti, da liberação. And especially in this day, also one sloka is quoted from some shastras. Maghe maase mahadevo jo dashati ghritam kamma kambalam sabhuktang sakala dana bhogano ante bhogano moksha praptahi. One sloka is also mentioned in Shastra. In this month of Makar Sankranti, and if you just give some ghee and blanket, Lord will be very pleased. And after your death, you will attain to Mukti, liberation. Então existe esse verso, né, nas escrituras que fala que aquele que faz a doação de um cobertor e de ghee nesse dia, nesse mês, né, de Makar Sankranti, então essa pessoa ela alcança a liberação. Como é que é? O Senhor ele fica muito satisfeito e você alcança a liberação. Just little bit ghee offer to Lord, or if a blanket, because in India this time is very cold. So Lord he wants to give blanket. Então, né, o Senhor ele vai ficar muito satisfeito se você, né, oferece uma lamparina de ghee para ele e também se você der um cobertor, porque agora na Índia está muito frio, então o Senhor ele também está querendo, né, um cobertor. Are Lord will give him money, the Lord will give his devotee get. It is simple. Então ela perguntou, né, vai dar para o Senhor ou dá para os Vaishnavas? E o Gurudev falou, né, se você dá para o Senhor, todos os Vaishnavas ficam satisfeitos. Understand? If you offer to these things, Brahman and Vaishnava, what will give? Ghee and blanket. Yeah, that is saying the blanket means which cloth? Warm cloth. Siddha Vastra. Then Lord will be pleased. Então se você, e a mesma coisa, né, se você oferece, né, para os Vaishnavas um cobertor ou ghee, e né, o cobertor significam, né, roupas quentes, né, diferentes tipos de roupas, então o Senhor ele também fica satisfeito. Sohyadi maga maase mahadevo jodasasi ghita kambalam sabhukta sakalam bhogano ante bhogano moksha prapasi. So so today is very super excellent day. If you after your death you attend to Prag Tirthas. Prag Mahima also explained this. For the Kumbh Mela especially this year and 2025 and now is Kumbh Mela started. That is called Sahi Snan. Sahi Snan means the Mukha Snan.
The main bath. Main bath and Sahisnan. And 14th of and January. And you cannot believe millions people are going in there. And taking bath. E também, né, nessa época, acontece também, né, o festival em Prayag do Maha Kumbh Mela, especialmente nesse ano de 2025, o principal banho, né, Sahisnan, ele vai ser feito hoje, né, foi feito hoje no dia 14 de janeiro. And Sahisnan, I think 4 times. And within 1 year, 1 month, 4 Sahisnan, principal and bath. Então, acredito que em um mês, né, existam, né, desse festival do Maha Kumbh Mela, existam 4 banhos principais. And today Makar Sankranti, another after 15 days coming. Basanta Panchami. No, he is coming Gurudev. And apparently, Mauni Amavasya coming. Mauni Amavasya. Then Basant Panchami last, I think, or middle also one. 4 and Mukhasnan, Sahisnan, they are said. Então, né, existem 4 banhos principais, né? O primeiro é em Makara Sankranti, o segundo é em Mauni Amavasya, depois tem o Basanta Panchami, mas tem algum entre também esse. And when Gurudev was in this planet, and again 1992 or something, I forget. And that time Gurudev Narayana Goswami Maharaj, he took all the devotees and some Brajavasis, I think 2 buses or 3 buses, went with Gurudev and to take bath in Prayag. That time also Mauni Amavasya and also this Sankranti. Very nice. Então, uma vez, acredito que foi em 92, Gurudev, ele, Narayana Goswami Maharaj, ele juntamente, né, com todos os brahmacharis do templo e alguns Brajabhas, né, 2 ou 3 ônibus, né, a gente foi até Prayag, nesse dia de Mauni Amavasya, e também estava acontecendo, né, o Maha Kumbh Mela para a gente se banhar. That time Srila Gurudev, he did not give Diksha Mantra, only he gave Harinam. So for this regard, no one celebrate his Vyasa Puja. E naquela época, Srila Gurudev, ele não dava, né, Diksha Mantra, ele apenas dava Harinama, né, para algumas pessoas, e assim, dessa forma, ninguém, né, celebrou o seu Vyasa Puja, né, o dia do seu aparecimento, que era o Mauni Amavasya. Because that are only the rules and regulations of Gaudiya Vedanta Samiti, only one acharya. Porque as regras da Gaudiya Vedanta Samiti era que deveria ter apenas um acharya. Nitula Prabhupada Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj. Que era Nitila Pravis como Vishnupada Sutra Shati Shrimati Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. So just I also explained this, I remember, very nice for example, auspicious day. Então eu me lembro, né, desse dia muito auspicioso e excelente. So Sahisnan good or not? Então esse Sahisnan, né, esse banho principal, né, muito bom. In your life, once you have to take bath in Prayag, where the 3 rivers meeting together, Ganga, Jamuna, Saraswati. Então na sua vida, pelo menos uma vez, você deve se banhar em Prayag, né, onde existe, né, a confluência dos 3 rios, Ganga, Jamuna e Saraswati. É isso mesmo? No, Prayag not. What is it? Prayag in what is it called? Prayag, where is the Ganga, Jamuna, Saraswati? When you are going to Navadvip, and on the way, Kashi, and after Kashi, and Prayag is there. Então, no, UP. Uttar Pradesh. Então, Prayag fica, né, no estado de Uttar Pradesh, né, né, indo em direção a Bengala. 300 kilometers, 400 from Talvez 300 quilômetros, né, por volta de 300 quilômetros de Mathura. So, for this Makar Sankranti Snan is very important. Mas esse banho no dia de Makara Sankranti, ele é muito, muito especial. So you can see the internet.
And you cannot believe. And million sadhus are all there coming, taking bath. Então vocês podem ver, né, na internet, né, como esse banho, né, ele é especial, né, milhares e milhares de sadhus, né, eles vão, né, até esse local para se banhar nesse dia. Government so much, what is called, taking the responsibility. Especially Naga sadhus they are first taking bath, Naga sadhu. Naga sadhu understand? Naked sadhu. Naked sadhu. This is the first preference. Então, o governo indiano, né, ele faz diferentes arranjos, né, para né, estruturar, né, esse banho, né, para todos, e especialmente, né, os nagasados, né, aqueles sados que eles não usam roupas, né, eles ficam nus, eles são os primeiros a se banharem. And 1 month the Mela, this festival is going on. Então durante um mês esse festival ele acontece. But this Makar Sankranti, this snan is, bath is very prominent. Mas esse banho do Makar Sankranti, ele é o mais proeminente. And they are also very nice. Yesterday I saw. They also throwing the flowers. Understand? Many helicopters. They also they put the flowers in there. E ontem eu estava assistindo, né, como eles fazem esse festival muito belamente, né, com vários helicópteros, né, jogando flores, né, nessa confluência dos rios. And this time is coming after 12 years. Porque nesse ano, né, esse festival é muito especial porque esse festival ele acontece apenas de 12 em 12 anos. Yesterday I told Guruji, he brought the nectar from heaven. And that nectar, he also put in the mainly 4 places. Então ontem eu estava contando como Garuji, ele trouxe, né, esse pote de néctar dos planetas celestiais e ele parou, né, em 4 locais principais. For this regard, that is called Kumbha Snan also. Por isso é conhecido como Kumbha means Snan. the pitcher of the nectar. Então Kumbha significa, né, esse pote do néctar, Amrita Kalash. This. So, and time is over. Okay. As you one very nice, beautiful story also explained this way. And once sun god, and he wants to take darshan, and so to his son Shanidev. Shanidev means Saturn. Saturn. Then this Shani and they also to give him that time also in Karkat Rashi and Makar Rashi. Those who are Karkat Rashi and Makar Rashi. And then Shanidev giving all the wealth and money to them. Então um dia existe essa história, né, muito bela, onde diz que o Deus Sol ele queria ter o Darshana de Saturno e é dito, né, que quando Saturno ele está, né, em Capricórnio e Karkat Rashi. Karkat. Então quando o Saturno está presente. Então quando né, o Saturno está presente em Capricórnio e em Câncer, então é dito que, né, essa pessoa ela recebe as bênçãos e ela tem todas as riquezas. Because now Karkat Rashi to going to this is the Karkat Rashi is going, no? Makar Sankranti, then Karkat Rashi is going this. Então existe nessa transição, né, saindo de Capricórnio para Câncer. So for this regard, Sun God and told his son, and Sun God told his son, what is his name? Saturn. Shanidev. And you give blessing to these two Rashi.
Então, né, o Deus Sol, ele falou para Shanidev, né, que é Saturno, para que ele abençoasse esses dois signos. Those are Karkata Rashi and which Rashi? Makar Rashi. Então, Then the Shanidev will give blessing. então Shanidev, né, o Saturno, ele dá as bênçãos para aqueles que são desse signo, né, do signo de Capricórnio e do signo de Câncer. Understand? Especially, and 4 Rashi is very important. Então existem 4 signos que They're são giving muito blessing. importantes. Shanidev he give blessing. Porque Shanidev, Saturno, ele dá as bênçãos. What are the 4 Rashis? Quais são esses 4 Karkata signos? Rashi, Makar Rashi, and 2 Rashi also. Or 2 Rashi. They will get lot of wealth of money. Então, aqueles que têm esse signo de Capricórnio e de Câncer e outros 2, eles vão receber muita riqueza. Eles recebem as bênçãos de Saturno, por isso eles têm muita riqueza. Which your Rashi? Qual que é o seu Rashi? Então, Qual o que é? Huh? She said Makar Rashi. Huh? that's okay? No, my Rashi is what Rashi? Dhanu Rashi. Bow and arrow. Então, Gurudeva, na verdade, ele é do signo de Sagitário. I forget. You can say the internet. Mais Câncer. Huh? Kakara. Mais isso. Okay, those who are then Very good. Shanidev give today. Shanidev give blessing to them because Sun God told to his son. Sun God told to his son Shanidev. Yeah, you give today. You give mercy, especially and 2 Rashis. Karkata Rashi, what is called? Makar Rashi and Karkata Rashi. Então, enfim, todos hoje, né, as pessoas que têm esse signo de Capricórnio e de Câncer, elas recebem, né, as bênçãos de Saturno, porque, né, foi pedido, né, pelo Deus Sol ao seu filho Saturno para que ele abençoasse esses 2 signos. And especially in this also Bhagirath, he brought Ganges from and the commandul of Ganga, a commandul of Brahmaji. E também Bhagirath, ele trouxe o Ganga, né, do Kamandalo, né, desse pote do Senhor Brahma. Because this katha also mentioned in Srimad Bhagavatam. Então esse Katha ele também está descrito no Srimad Bhagavatam. There was one very powerful king, his name is called Sagar. Então existia um rei muito poderoso chamado Sagar Maharaj. He performed 100 horse fire sacrifice. Então ele fez o sacrifício de fogo para 100 cavalos, né? Ele fez 100 sacrifícios de fogo do cavalo. 99 horse fire sacrifice he performed. Então ele na verdade queria fazer 100 sacrifícios, né? E ele já tinha completado 99 sacrifícios de cavalo, Ashwamedha Yagya. Last one he was the 100. Last one who is the fire sacrifice. Then Indra, who is the king of heaven, he afraid. E quando ele estava prestes a realizar o 100º sacrifício do cavalo, então Indra, o rei dos céus, ele estava muito preocupado. So Indra is thinking, Sagar Maharaj, he will take my position. Porque ele estava pensando, Sagar Maharaj, ele vai roubar a minha posição de Indra, do rei dos céus. So Sagar Maharaj, Indra, he stole that the fire sacrifice horse. Então o que Indra fez, ele roubou esse cavalo do sacrifício de fogo. And they also put, Indra he also hide in the ashram of Kapil Rishi. E Indra, ele escondeu esse cavalo no ashram de Kapila Rishi. And last year we went, I told this katha is there. Então ano passado a gente foi nesse local. Where we had to take bath in Ganga Sagar. We talked about this katha story. They are very nice, beautiful temple also there.
Então a gente foi, né, nesse local que tem um templo muito bonito, né, onde esse passatempo aconteceu, e é muito próximo, né, do Ganga Sagra, né, desse local de encontro entre o Ganges e o oceano. All our acharyas, Bhaktivedanta Prabhupada, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Srila Narayan Goswami Maharaj, Srila Van Goswami, all they came in that place also. Então todos os nossos acharyas, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti I think all Gaudiya Vaishnavas, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, eles foram nesses locais. Acredito que todos os Gaudiya Vaishnavas eles já foram nesse local. So that time when Indra stole the horse, last one, then Sagar Maharaj, he told his 60,000 sons, where is that the horse? Então, quando o Indra ele roubou esse cavalo, né, do 100º sacrifício de fogo, então Sagar Maharaj ele falou para os seus 60 mil filhos para que eles procurassem, né, por esse cavalo. Then they were searching. Finally, they came in the ashram of Kapil Dev. Então, finalmente, eles, né, estavam procurando e eles chegaram até o ashram de Kapila Dev. And that time, Kapil Dev, he also closed his eyes and in his trance, samadhi. E Kapila Dev ele estava, né, com seus olhos fechados, né, em seu transe. The son of Sagar Maharaj, Sikhishan, they are thinking, oh, he pretended sadhu. He stole our horse and now he closed his eyes. Então os filhos de Sagar Maharaj, eles pensaram, né, na verdade esse deve ser um farsante, né? Ele roubou o cavalo do nosso pai e agora está fingindo. Then they tortured to Kapil Dev. Então eles, né, começaram a torturar Kapila Dev. Then Kapil Dev opened his eyes. Then all the fire coming from it, and all the sons of Sagar Maharaj, 60,000 sons, they completely what? Transpired in ashes. Então, né, Kapila Dev ele abriu seus olhos e quando ele abriu seus olhos, né, o fogo saiu dos seus olhos e esses 60 mil filhos de Sagar Maharaj eles foram transformados em cinzas. Then Sagar Maharaj, he prayed to Lord Kapil Dev, that my sons is not able to do. Then Kapil Dev told, okay, you bring Ganges, water from Purveding water of Lord Vaman Dev, and which is now in the Kamandul of Brahmaji. Então Sagar Maharaj ele orou para o Senhor e o Senhor, né, respondeu para ele dizendo, você deve trazer a água que lavou os pés de Vamanadev, que está presente no Kamandalo do Senhor Brahma. And this katha also related with Bali Vamana katha is there. Então essa história ela também está relacionada com a história de Bali e Vamanadev. So, in the dynasty of Sagar Maharaj, then Bhagirath he came and he brought this one drop of water and from the Kamandul of Brahmaji. That is called Ganga water, Ganga Jal. E na dinastia de Sagar Maharaj, Bhagirath ele apareceu e ele conseguiu trazer uma gota da água, né, que lavou os pés de Vamanadev, que estava no Kamandalo do Senhor Brahma, e essa água é conhecida como Ganga. So this is called now, this Ganga meet with ocean. For this is called Ganga Sagar. E esse mesmo Ganga, né, esse mesmo rio Ganges, ele se encontra com o oceano e recebe esse nome de Ganga Sagar. Ganga Sagar ki jai. Just touch the one drop of the water of the Ganges, then Sagar Maharaj and 60,000 sons ashes, and they liberated, attend to Vaikuntha Dham. Então, depois de tocar, né, apenas uma gota dessa água do Ganges, os 60 mil filhos de Sagar Maharaj eles foram liberados e eles foram para Vaikuntha. And all your sin will be destroyed if you just once take bath in the Ganga Sagar. E se você se banha, né, no Ganga Sagar, todos os seus pecados eles serão destruídos. Very powerful. Então isso é muito poderoso. Olha Ganga Sagar ki jai. Jai Jai Shri Radha. So you cannot go, so you can take this also, water of the Ganges. Então vocês não podem ir até lá, mas vocês podem receber, né, essa água do Ganges. Who brought this? Janavi.
Okay, बोलो गंगा सागर की जय. हाँ? Okay. मैं कमांडर लड़का है. Very nice. Huh? Today is super excellent hospitality. Okay, everybody give to God. But not finish everything that time. Then I need to go to India to take more. You brought from where? From Haridwar. Haridwar. Not a Ganga Sagar. Huh? Você, Tarun, você tem? Cadê? Give to everybody. Check. Just to touch the water of the Ganges, then you automatically take the. If you get the fruits, you take bath in the Ganges. Huh? हाँ. बोले सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार. You go all the pilgrimage place again and again, but Ganga Sagar one time. Então vocês podem ir nos locais de peregrinação várias e várias vezes, mas no Ganga Sagar vocês precisam ir apenas uma vez, já é o suficiente para se livrar de todos os pecados. Makar Sankranti ki Jai, Makar Sankranti. Sagar ki jai jai. This year we go, Gurudev. Huh? This year we go. This year. Yeah, we are going. We are staying in Kashmir very close. So this time we go. Go. Foi todo mundo aí? Gange, Ganga, Ganga. Evening time, no? Ganga, Ganga. Ganga.